Dito isso, os problemas que normalmente acontecem. Problema de complementaridade. Então, eu já disse antes, uma sociedade perfeita é aquela em que cada sócio tem conhecimentos e habilidades. Esses conhecimentos e habilidades são úteis para a empresa e são conhecimentos e habilidades que os outros sócios não têm. Então, numa sociedade, cada um dos sócios consegue preencher exatamente as lacunas deixadas pelos conhecimentos e habilidades que os outros sócios não têm. Então, a soma dos conhecimentos e habilidades dos sócios numa sociedade perfeita, somando tudo, eu tenho tudo o que a empresa precisa. Consegue atender todas as demandas que a empresa tem para que ela funcione bem e tenha o tal progresso contínuo e sustentável. Então, quando você está constituindo a empresa, quando você está escolhendo os seus sócios, você precisa pensar nisso. Problemas de complementaridade vão criar sobrecargas e desgostos, angústias, sentimentos ruins, né? Problemas de comunicação. Gente, problema de comunicação é terrível. Os autores que eu li para constituir, para criar essa palestra, todos os livros e artigos que eu li falam, colocam os problemas de comunicação como o problema número 1. Eu pessoalmente, acho os problemas de complementaridade mais cruciais. Mas é bom saber que a maioria dos autores coloca os problemas de comunicação como os problemas mais importantes. Então, eu digo uma coisa para vocês. Se você é um profissional de nível superior, portanto, você estudou durante muitos anos, você tem capacidade para ler e entender coisas que estejam, inclusive, fora da sua própria área, eu recomendo muito que você estude alguma coisa sobre as teorias da comunicação, especialmente esses dois modelos. Se você quiser ver, tem uma teoria da comunicação da agulha hipodérmica, que era anterior a esse modelo de Lassell que a gente aprende na escola. E esse modelo quando você estuda a teoria da comunicação, você começa a entender a importância de cada um dos elementos dentro do processo da comunicação, onde você tem um emissor, a mensagem, o meio, o receptor e o retorno, o feedback. É um processo iterativo. Iterativo sem o N, né? Iterativo mesmo. Então, é sempre importante saber quem diz o quê, de que modo, para quem, com que resultado. O fato de você dizer alguma coisa não quer dizer que você vai obter o resultado que você está esperando. Porque é preciso saber de que maneira você compôs a mensagem, o meio que você utilizou, se ele é adequado, se o receptor está preparado para receber a mensagem com aquela configuração que você deu, ele te responde e a resposta precisa ser interpretada para que você possa. O iterativo aí significa exatamente você refaz a mensagem, corrige, a mensagem fica andando de círculo até ela ser perfeitamente entendida e funcional. Portanto, gente, a teoria da comunicação, as teorias de comunicação, elas vão ajudar você a entender e a construir estratégias de comunicação interna dentro da empresa. Eu diria até que o próprio contrato social ou os acordos internos devem prever um sistema de comunicação regular. Eu sempre recomendo que quem está com uma empresa mais nova, naqueles 2, 3, 4 primeiros anos, que as reuniões não sejam tão espaçadas, que haja reuniões mensais ou bimensais, para que a comunicação nunca se perca, para que os problemas não se acumulem. Então, isso é importante. Claro que para entrar numa sociedade, para ter uma sociedade, é muito importante você ter empatia. Empatia é uma palavra meio importante agora nesse 2020, 2021, né? É preciso que você consiga entender as motivações do outro, e para isso, às vezes, você precisa fazer um esforço para não simplesmente achar que o outro está errado, mas tentar entender por que o outro tem aquela percepção ou aquele ponto de vista, para ver até que ponto que isso é
reconciliável. Então, problemas de comunicação, eles realmente são importantes, mas você não pode deixar que eles cresçam. Problemas de comunicação, eles acabam se tornando problemas irrecuperáveis porque as pessoas minimizam os seus efeitos lá no início. Agora, aqui não. Aqui nós temos um problema que é do balacobaco. Isso aí é realmente difícil. Não pode haver. Quando a coisa chega num problema de confiança, a vaca já foi para o brejo. O Tarley Rossi Vilela, essa frase é citada num livro do comandante Rolim, um livro chamado Cartas do Presidente. E esse Tarley era um secretário da Fazenda do governo de São Paulo. E o Rolim cita essa frase dele, de que nenhum negócio pode ser bem sucedido quando apenas uma das partes merece confiança, quando apenas uma das partes é confiável. Então, se eu sou confiável, mas eu não confio no outro lado da mesa, não tem como esse negócio ser bem sucedido. Então, essa questão, ela não tem como ser resolvida depois que ela se estabelece. Né? É muito difícil recuperar confiança perdida, vocês sabem disso. Então, o melhor é que essas questões sejam completamente esclarecidas lá no início, quando está na fase da constituição da empresa, que sejam estabelecidos o que pode e o que não pode fazer, para que não haja, em nenhum momento, essa tal quebra de confiança, porque problema de confiança é um problema realmente difícil de corrigir. Eu diria que é fácil de evitar, mas é difícil de corrigir. Visão de mundo e motivações, eu já expliquei antes, né? Cada pessoa tem suas crenças, seus valores, e em decorrência disso, os seus princípios. Isso precisa ser definido antes do contrato social, porque depois não vai adiantar mais. Isso aí pode parecer fatalista da minha parte, mas é isso mesmo, gente, não tem jeito. Crenças, valores e princípios são coisas que você constrói nos primeiros anos da sua vida, geralmente nos primeiros, 20 anos, né? Vamos colocar aí 25 anos. Isso não vai mudar depois, né? As suas crenças, seus valores, seus princípios, seu caráter não vai mudar. Aliás, os psicólogos, eu nunca li nenhum livro que diga que o caráter da pessoa mude depois dos 7 anos de idade. A maioria fala em 5 anos, 6 anos, 7... 8 anos, eu nunca vi alguém dizer que com 8 anos ainda é possível mudar o caráter de uma pessoa. Então, e aí eu estou indo mais longe, porque eu estou levando crenças, valores e princípios que realmente você pode ir desenvolvendo ao longo de mais tempo. Então, é importante identificar isso com a maior clareza, com a maior tranquilidade, antes de assinar o contrato social. A falta de clareza nas tarefas de responsabilidades, isso é um problema que normalmente ocorre nas sociedades, porque o que acontece? Arquitetos e engenheiros, os profissionais de nível superior, geralmente, eles são técnicos. Então, você tem uma sociedade entre médicos, entre dentistas, entre agrônomos, entre advogados, entre engenheiros, arquitetos, você tem uma sociedade de técnicos. E esses técnicos, eles enxergam a empresa como uma oficina, como um lugar de trabalho. Eles só conseguem enxergar as tarefas de operação técnica. Eles não conseguem perceber que para que uma empresa floresça, para que uma empresa cresça, existem muitas tarefas de direção, que são aquelas que exigem entendimento estratégico da empresa. Existem as tarefas de gerenciamento, que é aquilo que mantém a empresa em funcionamento normal. Existem as tarefas técnicas, que normalmente são as coisas que você sabe fazer. E existem as tarefas de manutenção. Existem aquelas tarefas que mantém a empresa em condições de produzir. E, normalmente, o entendimento da existência das tarefas de direção, de gerenciamento e de manutenção não é natural. Não é natural. O natural é você achar que todas as tarefas são tarefas técnicas ou que se resumem às tarefas técnicas. Nas empresas grandes, isso geralmente está muito bem determinado. Você consegue ver pela relação que existe entre pessoas técnicas e pessoas administrativas. Geralmente o que você tem é uma empresa com, 200 empregados, empresas de engenharia ou de arquitetura, que tem 200 empregados e 50 são engenheiros ou técnicos e 150 são administrativos. Então, a relação é mais ou menos essa, gente.
não sou eu que estou inventando. 75% do trabalho de um escritório de engenharia ou de arquitetura é trabalho administrativo, apenas 25% é trabalho técnico. A gente não pode perder isso aí de vista. E, por fim, o problema de engajamento e comprometimento. Veja bem, diferente daqueles problemas de visão de mundo, de motivação, problemas de engajamento e de comprometimento, eles são reversíveis. Quando você estabelece regras claras, quando você estabelece recompensas justas, você consegue manter nos sócios o entusiasmo e a motivação. E também é importante você ter em mente que é normal que, em determinados períodos, algumas pessoas dentro da sociedade não se sintam tão motivadas. Ninguém está motivado o tempo inteiro, ninguém está ligado no 220 o tempo inteiro. Pode haver períodos em que, por questões pessoais, ou por esgotamento, ou por cansaço, ou por seja lá o que for, um dos sócios não esteja tão entusiasmado com a empresa quanto os outros. Isso precisa ser o quê? Compreendido, precisa ser entendido como algo que é normal. Então, a sociedade tem que ter mecanismos de manter vivo, manter o entusiasmo e a motivação dos seus sócios. Então, vejam que problemas, ou origem de problemas, é o que não falta numa sociedade, mas as sociedades elas têm vantagens e benefícios muito grandes e vale a pena investir, cuidar, para que a sociedade funcione corretamente.